nesta noite. Vamos entrar na palavra de Deus. Vamos meditar nesta noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. É muito importante que nós tomemos posse da palavra e lemos. Pega a minha Bíblia King James. Aleluias. Eu costumo ler a tradução King James. Eu tenho outras traduções, mas a King James é um pouco mais fácil a leitura para aqueles que estão iniciando na vida cristã. Amém? Pai do Senhor, irmã Lúcia Santana. Deus abençoe. Manda um abraço para Maria. E o Cal também. E o Cal e a Flávia, amém? Deus é fiel. Pegue a sua Bíblia, abra comigo em 1 Coríntios. Caso você esteja em casa, pegue um pouco de suco de uva, um pedacinho de pão para a gente ceiar junto. Para ceiarmos, amém? Vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Vamos ler juntos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo, após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice de forma indigna será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Verso 28 é o verso da minha pregação nesta noite. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já até morreram. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus irmãos, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Vamos ler juntos o verso 28, amém? Diz assim: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Paulo aqui, ele convida os crentes a não serem ocos, e sim a terem um diálogo interno consigo mesmos. E estarmos diante da nossa própria consciência. E por que eu digo que Paulo aqui chama e convida os crentes para esta autointrospecção? Porque ele chama os crentes. Ele não está chamando aqui aqueles que não fazem parte da igreja do Senhor. Essa carta é uma carta enviada à igreja de Coríntios. E Paulo aqui está falando aos crentes que participam da ceia. E ele está convidando esses crentes e a todos os crentes espalhados pelo mundo, eu e você, a fazermos
um diálogo interno, a termos um diálogo interno. É o que todos nós estamos precisando nesse momento. Fazermos um diálogo interno diante da nossa própria consciência. Passarmos a olhar para nós e para dentro de nós. Veja o que eu li aqui com vocês. Paulo fala sobre julgamento. Paulo aqui está falando sobre julgar. Paulo aqui, ele quer que nós tenhamos a capacidade e a habilidade de discernir e avaliar de maneira equilibrada uma determinada situação, um determinado fato, um determinado evento. E que fato, que situação e que evento é esse? O fato da nossa própria vida. O evento é tudo que está à nossa volta, que de forma direta nos atinge. Paulo aqui fala sobre nós avaliarmos, sobre julgarmos. Paulo aqui diz que nós precisamos olhar para dentro de nós de uma forma equilibrada, sem o tal julgamento culposo, sem que isso traga uma culpa que vai nos levar ao constrangimento e à auto-vitimização. Paulo aqui fala de um julgamento consciente, fala de um julgamento que vai determinar o propósito da nossa vida dali para frente. E precisamos ter esta capacidade de permitir que a nossa consciência, que foi regenerada pelo Espírito Santo, lavada pelo sangue da cruz, que a nossa consciência, que foi fortalecida pela pessoa de Jesus, faça em nós uma apreciação, faça em nós uma distinção, uma discriminação de todos os nossos atos. Essa palavra, julgamento, no Novo Testamento, no grego, ela se chama diacrino, ou seja, Paulo chama o crente a fazer um diacrino da sua própria consciência. Julgue-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um toma partido para si de se autoanalisar diante do nosso Senhor, de maneira espiritual. Paulo deseja que nós tenhamos uma consciência que seja árbitra de todas as nossas atitudes. Paulo deseja que nós mesmos tomamos a rédea da nossa própria vida, não de modo independente, mas de maneira que tenhamos a possibilidade, dada pelo próprio Deus, de nos analisarmos. Nós precisamos disso, amém? Neste momento, nesses tempos atuais, nós precisamos deixar de ter uma consciência líquida para termos uma consciência mais sólida, mais fervorosa, mais concreta, mais firme. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14 e no verso 15, ele vai dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem e são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Veja, Paulo aqui fala sobre o homem espiritual, a capacidade que ele recebeu de Deus, através do Espírito Santo que está dentro dele, de analisar situações. E ele, por ser espiritual, por entender o plano espiritual, o plano divino, ele tanto entende o que é espiritual como discerne o plano natural. O homem natural, ele está fora desta possibilidade, porque ele está numa mão única de entender só as coisas que são carnais, as coisas que são materiais. E nós, por sermos cristãos, podemos analisar as coisas com muito mais precisão, porque temos em nosso coração algo que é de via dupla, tanto espiritual como natural. E assim podemos reger a nossa vida em direção à presença e à perfeição do Filho de Deus. Nós crentes precisamos também compreendermos, todos nós, que nós fomos abençoadíssimos por Deus. Abençoadíssimos, e eu digo desta forma, por quê? Porque nós recebemos
o Espírito Santo em nossos corações, esta dádiva divina que nos foi dada de presente, que nos selou e que agora habita dentro de nós, chamado Espírito Santo, reside dentro dos crentes. Por isso que esta palavra é enviada aos crentes de Coríntios e aos crentes de todas as igrejas no mundo. Porque só os crentes, por terem a presença do Espírito Santo dentro deles, possuem a capacidade ímpar de se autoanalisar à luz da divindade. E por serem semelhantes a Deus. Então temos que ter este prazer dentro de nós. E que prazer é esse? De irmos a Deus, de consultarmos o Senhor, que é a voz que está no nosso interior, é a pessoa do próprio Espírito Santo. Ele é aquele que vai falar conosco. Ele é o termômetro da nossa própria consciência. Ele é aquele que vai nos ajudar em todas as nossas escolhas, tanto nas minhas escolhas como nas suas escolhas. Em todas as oportunidades, é Ele que vai dizer se você deve adentrar a esta porta ou se você não deve adentrar a esta porta. Se você deve abraçar a oportunidade ou deixar com que esta oportunidade passe. O que nós precisamos, irmãos, e eu digo tanto eu e você, nós, todos nós juntos, precisamos, muitas das vezes, permitir que o Espírito Santo seja Deus dentro de nós. Que Ele faça aquilo que, o trabalho para que Ele foi nos dado, de consolar, de advogar, de ministrar, de falar, de orientar. É esse o trabalho do Espírito Santo. E nós, como crentes, precisamos compreender, porque muitas pessoas ainda não entendem e não conseguem compreender esta bênção dada por Deus. E esta bênção está dentro de nós, lá no fundo do corredor da nossa alma, lá dentro. Ele deseja falar de uma maneira íntima e profunda. E nesse diálogo entre nós, que somos homens carnais, finitos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo, que é o nosso Deus interior. E por que o Espírito Santo é o nosso Deus interior? Porque Ele é a terceira pessoa da divindade, da Trindade. E Ele é Deus. Deus. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma sensação. Não é este arrepio apenas que dá no seu corpo. Não. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa real. E esta pessoa não está fora de nós. Ela está dentro de nós. Ela está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Ela mora em nós. Ela se faz Deus interior. E ela ministra. É dela que deve brotar todo o discernimento que precisamos. E Ele tem todo o discernimento. Todas as estratégias, todas as saídas, toda a palavra de consolo que precisamos. Existe, irmãos, algo divino dentro de nós, que não está fora, que reside dentro de nós, e Ele precisa ser ouvido, porque Ele quer falar, Ele deseja ser visto, Ele deseja ser consultado. Quantos nesta noite tomam atitude sem consultar a presença do Espírito Santo, que está dentro deles? Não está fora. E parece que estão a falar com alguém que está tão distante, que não é íntimo, que não está dentro, que está fora, que está no estereótipo. Não, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. E se você parar um momento para ouvir, Ele fala. E Ele fala, Ele sussurra, Ele ministra, Ele consola, Ele dá força, Ele supre as nossas necessidades sentimentais, psicológicas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo vai nos trazer um alerta. Ele vai dizer: não extingais o Espírito Santo. Não extingais é o que? Não apaguem a voz do Espírito Santo. Não jogue o Espírito Santo na cova interior, sucumbindo com ele com um monte de areia em cima. Não faça isso, não entristeça o Espírito Santo. Não deixe que ele fale.
Permita sim que Ele ministre, que Ele fale, que Ele te toque, que Ele te incomode quando você estiver tomando uma atitude que não convém. Que Ele venha a ser não somente o termômetro, mas a voz principal que vai te guiar em todos os seus caminhos. Devemos, irmãos, ter o cuidado no momento que só ficamos olhando para fora. Hoje vivemos um dia tão conturbado, dias tão difíceis. E por quê? Por quê? Porque as pessoas foram acostumadas a olhar só para fora de si. Pararam de olhar para dentro, para a voz interior, para a sua própria consciência. E agora ficamos olhando só para fora, só para aquilo que está externo, permitindo assim ficarmos na superfície da retina do nosso ser. Não conseguimos mais agruparmos, não conseguimos mais conscientizarmos. E aí começamos a tomar atitudes que não convêm. E que atitudes são essas? Que acontecem diariamente. Nós começamos a julgar, não a nós mesmos, como Paulo diz, julguem a si mesmo. Passamos a julgar os de fora, passamos a julgar a vida alheia, passamos a julgar a posição dos outros, passamos a julgar a prática dos outros. Platão, ele vai traduzir isso que eu estou a falar aqui em 3 exemplos. E são 3 exemplos cruciais para todos nós. Ele vai dizer: o medíocre discute pessoas, o comum discute fatos, o sábio discute ideias. Ou seja, eu quero te levar a fazer uma experiência nesta noite. Faça uma experiência você mesmo. Eu já fiz essa experiência, segundo o relato do que Platão está dizendo. Ele diz, e eu quero dizer para você e te propor isso, não nesse momento de quarentena, mas quando tudo passar. Ou que você faça uma retrospecção de quando você saía, ia para o shopping. Faça isso, vai para as praças e vocês vão ver qual é o assunto que está na boca das pessoas. O que elas mais falam, se não da vida dos outros? Senão elas estão sempre comentando a respeito do que os outros pensam, do que os outros falam, julgando, rotulando. Ou seja, nós caímos neste exemplo de Platão, que diz, o medíocre discute pessoas. Outras vão estar falando sobre coisas. Esta sociedade atual, as igrejas, infelizmente, os crentes que compõem as igrejas, estão presas nesses fatos. Ou seja, que fatos? Ou se assentam para falar dos outros, ou se assentam para falar de coisas. Coisas o quê? Coisas supérfluas, que não traz vida, não traz entendimento. E é por isso que ele vai dizer, o sábio discute ideias. Ou seja, aqueles que são sábios de verdade, são espirituais, ele fala que são poucas pessoas que são assim, eles vão conversar sobre o sentido da vida, vão passar a olhar para dentro de si mesmo, vão falar sobre a beleza do que é viver, vão falar sobre honestidade, sobre as virtudes, vão falar sobre a busca das coisas mais profundas que compõem de verdade o cenário da vida, vão falar sobre coisas que interessam. Só os sábios vão falar de coisas requintadas, vão falar sobre espiritualidade, e isto é digno de assuntos que os sábios e os santos deveriam ter. Nós precisamos nos voltarmos, sabe? Nos voltarmos para Deus. Salmo capítulo 90, verso 12, o salmista vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábios. Veja, o grande salmista está dizendo, Senhor, me ajude a contar os meus dias, mas que o meu caminho seja um caminho que progrida, que evolua em direção à verdadeira sabedoria. E nós que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, cremos na cruz do Calvário, no ato de expiação de Cristo, cremos que Ele é o nosso Deus. Nós precisamos nos inclinar muito mais para a sabedoria, muito mais. Leia o livro de Provérbios, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3.
A minha esposa, a missionária Ana Cláudia, gravou um vídeo onde ela fala sobre guardar o coração. Nós vamos publicar esse vídeo. É uma pregação rápida de 10 minutos, mas simplória, mas que vai falar contigo e vai falar comigo. E sabe, todos nós, cristãos, precisamos parar um pouco e começarmos a nos inclinar para a sabedoria, para aquilo que de verdade vale a pena. E de vez em quando nós mergulharmos em querer aprender mais sobre a sabedoria, automaticamente o caminho que nós vamos percorrer vai ser um caminho interno. Quando procuramos saber mais, adquirir sabedoria, não digo conhecimento, mas a sabedoria, aquela sabedoria que muitas das vezes um homem que está lá num retiro ou lá no fim do mundo, vivendo numa fazenda, ele é capaz de nos responder com palavras que nos deixam tortos, que aos nossos olhos trazem de verdade um verdadeiro significado, esta sabedoria. E sabe, e logo que nós busquemos essa sabedoria, automaticamente vamos retornar para o nosso homem interior. É nesse momento que vamos retornar para dentro de nós. Porque a sabedoria não está fora, ela está interna, ela está dentro. E aí, automaticamente vamos puxar a nossa consciência para cima. Porque logo que entramos para dentro de nós, voltamos para dentro de nós, logo encontramos a presença do Espírito Santo, que nos eleva como uma alavanca àquele que é o dono da sabedoria e que clama para que nós nos apeguemos a ele. Paulo, ele vai enviar uma carta aos Colossenses. No capítulo 3 ele vai dizer a eles: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham-se com o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, que são vãs e que são passageiras. Paulo está aqui proclamando, chamando os crentes de Colosso a buscarem de verdade a elevação do pensamento, a buscarem uma ligação com Deus, a estarem espiritualmente e internalizando-se sempre à procura do divino, do Deus que está conosco, que não está fora de nós, está dentro de nós. Hoje, nesta noite, noite de ceia, o apóstolo Paulo, ele clama aos nossos ouvidos. Esta mensagem ecoa nos nossos ouvidos. E qual é a mensagem? Julgue-se, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. O crente precisa ter esta singularidade dentro de si, de se autoanalisar, de se autodiscriminar, não trazendo um sentimento de culpa, mas trazendo um sentimento racional, à luz da presença do Espírito Santo. Sabe, eu quero deixar aqui com vocês nesta noite um livro que é muito maravilhoso, de Joe Owen, que é Pensando Espiritualmente. Pensando Espiritualmente. Ele foi um dos maiores teólogos ingleses, um dos maiores pregadores que já passaram nesta terra. Se vocês puderem comprar, comprem esse livro. É um livro fantástico. Veja, eu quero ler uma passagem do livro dele, na página 12, onde ele fala sobre nós começarmos a elevarmos a nossa mente de forma espiritual. Ele vai falar: esta nova vida espiritual leva o crente a pensar nas coisas espirituais e a ter prazer nelas. Algo que jamais foi um hábito antes da conversão, porque nós éramos homens carnais, materialistas. Os incrédulos só amam as coisas terrenas. Porém, os crentes agora dão mais alta prioridade ao amor pelas coisas de Deus. Ele vai dizer: podemos definir o pensamento ou a mentalidade espiritual como consistindo em 3 coisas. Preste atenção que Joe vai dizer. Ele vai falar: a primeira coisa é a mente sempre dirigindo ativamente os pensamentos às coisas espirituais. 2, um crescente amor pelas coisas espirituais. 3,
um real sentimento de satisfação experimentado pelo crente, sentimento que é produzido pelas coisas que são espirituais. Ou seja, ele vai dizer, comece a pensar de forma espiritual. Como Paulo vai dizer, porque vocês já não são mais da terra, apesar de estarem no mundo, vocês são seres celestiais. E como Pedro vai dizer, somos peregrinos e forasteiros. Temos uma outra cidade. Se esse tabernáculo terreno, como diz o apóstolo Paulo, cair, se acabar, se deteriorar, nós temos um tabernáculo, uma casa não feita por mãos de homens, mas uma casa espiritual. E eu quero te chamar nesta noite, para você começar a pensar espiritualmente, a você começar a pensar nas coisas de Deus. Sabe, é muito bom, eu costumo fazer sempre isto. Aonde eu estou, às vezes, no terraço, na minha casa, eu costumo ficar olhando para o céu. Eu costumo ficar olhando para o céu. E eu costumo fazer orações em silêncio. Eu costumo fazer orações em silêncio, aonde minha voz não é ouvida. Mas eu começo a orar de forma internalizada. Eu começo a ministrar dentro do próprio coração. Eu começo a ministrar dentro da minha própria alma. Eu começo a sentir a presença do Espírito Santo. Ele começa a falar comigo. Porque no momento em que me calo, o Espírito Santo fala. No momento em que você se cala, o Espírito Santo fala. E ali ele começa a mostrar-me, a me levar ao arrependimento, a me levar a um quebrantamento. Eu começo a inspirar sentimentos de paz. Sentimentos que de verdade constroem a minha oração naquele exato momento. E que me elevam e que trazem uma profunda presença divina que se catalisa dentro de todo o meu interior. Algo profundo. E eu penso nas coisas espirituais. Eu penso nos arcanjos. Eu penso no como que são os anjos. Eu penso como os querubins estão diante da presença de Deus. Como eles exaltam o Senhor, dizendo: Santo, Santo é o seu nome. Eu vejo Deus através do olhar espiritual. Eu consigo contemplar a cidade santa. Quantas vezes eu não faço essas meditações que me elevam para uma outra profundidade, para um outro patamar, para uma outra esfera espiritual? Quantas vezes eu não faço isso? Quantas vezes eu não penso em Deus? Quantas vezes eu não vejo com os olhos espirituais a presença de anjos, a presença de arcanjos? Eu vejo como o céu é, as ruas como serão, como vai ser o grande banquete celestial na presença do próprio Cristo, como será eu, um simples homem, um dia poder abraçar este ser divino, ele me revelando as marcas das suas mãos, seus punhos que foram cravados por pregos, os chicotes que ele recebeu nas costas, as marcas das surras que ele levou, as marcas na sua cabeça, da coroa de espinhos. Eu faço-me refletir nas coisas, e reflito nas coisas espirituais. Talvez você diga: pastor, eu não consigo, sabe? É por isso que eu digo, medite nas Escrituras. Quando você começa a ter um apreço pela palavra de Deus e a ler, você começa a permitir de forma santa que a tua imaginação voe, que ela comece a pairar sobre coisas espirituais, a voar entre coisas espirituais. E Deus ali começa a ministrar em você. Deus começa a falar com você. Saia um pouco da terra. Porque existem pessoas que sonham coisas terrenas. Quantos de vocês já não sonharam? Eu quero um dia sair daqui, ter uma casa lá no interior, ter uma casa lá de frente para a praia. A minha casa vai ser assim, a minha casa vai ser assado, eu vou ter um carro na garagem. Quantas pessoas a gente vê que sonham com coisas terrenas? Eu não, e você não. Paulo diz: parem de pensar de forma terrena, comecem a meditar e a sonhar de forma espiritual com coisas que serão eternas, porque vocês já não são homens terrenos, mas homens espirituais. Aleluia! Ao invés de você, moça, ficar somente pensando como vai ser o teu casamento, quando você encontrar o teu príncipe encantado, ele vai te completar. Comece a pensar como vai ser o teu encontro com o noivo.
E como você deve estar com a roupa lavada pelo sangue do Cordeiro, purificada como uma lã branca, branca como a neve. Comece a meditar nessas coisas. Comece a meditar na morte de Cristo por você. Paulo, ele vai fazer com que nós lembremos, façamos o memorial. Isto é ser o memorial do ato de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Como ele morreu por nós, ele substituiu a minha própria vida naquela cruz, a sua vida naquela cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele deu a última gota de sangue por nós. Me faço lembrar no momento em que ele estava anterior ao Gólgota, quando ele estava ali no lugar da prensa, no jardim da oração, lá no Getsêmani, ele suava sangue, só de pensar no peso que era carregar nossos pecados nas costas. Começa a meditar nessas coisas, a pensar espiritualmente, e você vai ver. Tire tempo da sua vida para isso. Tira todos os dias um tempo de oração, de meditação. Aonde você estiver, pode estar dentro do ônibus. Inclina-se com a tua mente para a eternidade. Comece a pensar, não nas coisas temporãs, mas nas coisas atemporais, que não são passageiras, são eternas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe todos nós. Vamos ceiar nesta noite. Pegue